Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela e que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus, graças a Deus. Hoje eu vim com uma palavra que o Espírito Santo me direcionou. Está lá em Atos, capítulo 15, do 22 ao 31 eu vou ler. Que fala sobre uma carta, que o pessoal, os apóstolos mandaram para os não-judeus. Olha o que diz essa palavra. Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja e mandaram por eles a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia, na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens para mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Paulo e Barnabé, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo, porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Não comam carne de nenhum animal que tenha sido oferecido a sacrifícios aos ídolos, não comam sangue, nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e não pratiquem a imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então mandaram que os 4 partissem, e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes leram, ficaram muito alegres com palavras de ânimo que havia nela. Glória a Deus. Não judeus, gentios, é como nós somos chamados na palavra de Deus, E aqui, no versículo 15, o Pedro, ele começa a contar aos apóstolos e presbíteros que os não-judeus foram aceitos por Deus e batizados com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo de Deus. E com isso ele estava contando como ele viu o agir de Deus com os próprios olhos, E ali ele viu que Deus aceitava eles e não via, porque Deus, e ele falando, que não fazia diferença entre as pessoas, porque Deus considerava todos iguais e todos foram aceitos por Deus, E depois eles foram escrever uma carta, aos não-judeus, falando sobre, que não praticar imoralidade sexual, E comentou algo, Soubemos que do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Na versão NVI, fala assim: soubemos que alguns saíram do nosso meio, sem a nossa autorização e perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Olha que palavra poderosa, A gente entende que no meio cristão, pessoas homossexuais e transexuais são julgadas por aquilo que elas são,
apontando o dedo, não pode, é pecado, é isso, é aquilo, transtornando. Não, porque assim você não é aceito. Tem que ser assim, tem que ser assado. E a pessoa fica perturbada, com a mente transtornada, porque não sabe, tem medo. Aí o diabo põe medo. Aí fica aquela pressão. Porque as pessoas do meio próprio cristão, né, que condena, não é pessoa de fora, principalmente de dentro. É os cristãos que estão dentro. A palavra fala aqui, ó, alguns do nosso meio, né, sem autorização, perturbar e transtornar a mente de vocês. Então é dentro do meio cristão, principalmente, né, essas acusações, apontando o dedo, porque é, e transtornando a mente dessas pessoas, ficando confusa, e elas não procuram, né? A gente tem que procurar o quê? Em Deus. Pai, me dá revelação, mostra na tua palavra. Não, as pessoas ficaram com a boca do homem e confundiram a mente e a cabeça, uns contando os falsos testemunhos. Então essa palavra aqui, ó, ela mostra claramente quando ela fala que falaram coisas que transtornaram a mente, trazendo problemas, né? Mas essa carta tá falando assim, não vamos colocar nenhuma carga sobre vocês, né? Não vamos colocar nenhuma carga sobre vocês. A única coisa, né, proibição de fato são: não comam carne de nenhum animal que tenha sido oferecido a sacrifícios aos ídolos. Não comam sangue nem carne de animal que tenha sido estrangulado, e não pratiquem imoralidade sexual. Por quê? A imoralidade sexual é uma coisa que no meio do homossexual e do transexual tem muito, né? É demais. É por isso que aqui enfatiza muito sobre isso. Entenda, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não tem como a graça, né, estar com você dentro de uma bagunça, né, com o corpo. A gente pecando contra o nosso corpo, contra o corpo que é do Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que fazer o quê? Brecar, parar. Entenda, né, que você está num processo, né, com Deus. Você vai ficar na mesma, praticando as mesmas coisas, né? Entenda, vai chegar uma parte que vai começar a colheita. E é aí que vai começar a dificuldade, né? Porque a gente sabe, a nossa carne é terrível, né? Então daí é muita, ó, busca a Deus, matando a sua carne, ó, procurando buscar a graça, buscar se fortalecer. Buscando graça, o Senhor me fortalece. Falo sendo sincero com Deus. Que nesses momentos é um dos momentos mais complicados da trajetória. Mas é necessário. Tem que ter. Tem que parar, né? Pra gente ir num caminho que a gente possa estar sensível à voz de Deus. A gente possa estar sendo usado pelo Espírito de Deus, né? E não morto espiritualmente, mas vivo, né? Quando eles leram a carta, né, ficaram todos alegres, felizes, com ânimo, né? Porque não tem nada a ver com a identidade, né? A partir do momento que a gente sai da identidade, né, a gente vai para uma outra que não existe, a gente está fazendo a vontade da carne dos homens, não a vontade de Deus. O que Deus quer é glorificar o nome dele. Não é nada sobre você, nada sobre quem você é, mas somente aquilo que você carrega. Então entenda, né? Essa palavra, ela esclarece um pouco. As pessoas do próprio meio cristão vai transtornar a mente de vocês. Vai confundir. E é por isso que a gente tem que estar com discernimento,
buscar o discernimento em Deus. Será que vem de Deus isso aqui? Será que vem da carne? Né? Porque a palavra fala, não condene ninguém. Ninguém precisa ficar apontando o dedo para você, não. É a graça que te convence. É o Espírito Santo que te convence. E no momento certo. E não é nada sobre sua identidade. Né? E essa carta aqui, ela é nítida em mostrar realmente o que acontece. Né? Aí foi o quê? Que eles mandaram, né, o Paulo e Barnabé, mais o Silas e o Barsabás, que são realmente pessoas de Deus, escolhidos de Deus, pessoas que têm a graça de Deus. Aí levaram as pessoas certas para falar com eles. Não pessoas que se dizem que são de Deus, mas tá matando as ovelhas de Cristo, né? Em nome de Jesus. Que a gente entenda essa palavra hoje. E o que realmente é necessário na nossa vida cristã, né? Conservar o nosso tempo, buscar o Senhor, leitura da palavra, né? Fortalecendo, buscando graça, andando por fé, né? Que não é nada sobre quem você é, mas aquilo que você carrega, né? A glória é de Deus, não é do homem, é de Deus, né? E a gente vê por essa carta, né, muita coisa sobre o que acontece, né, no meio, dentro da igreja, dentro do ambiente da igreja, né, confundindo, fazendo a pessoa confundir a mente. Quantas pessoas vejo na internet, né, com coisa, sair da igreja por conta disso, sair porque é muita perseguição, sair porque eu não posso ser assim lá, né? Mas Deus quer que você esteja lá, sendo a diferença, sendo a luz, né? E em carregar a cruz. Ninguém serve a Deus tranquilo, em paz. Não, meu filho. Jesus veio não para trazer paz. Que a gente possa entender que tem pessoas, né, aonde quer que Jesus quer que a gente esteja, que a gente vai precisar alcançar, né? Em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, obrigado por essa palavra poderosa, Pai. Que a gente entenda essa palavra, que essa palavra entre no nosso coração. Convence nós dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Queremos ser um templo aonde a glória do Senhor vai manifestar poder sobre as nossas vidas. Coloca a fé, aumenta a nossa fé no nosso coração. Se eu te peço, já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você. E até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.